Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Verbo Impactar. Este podcast que conecta histórias, conecta pessoas e fala em transformação, em impacto socioambiental. E hoje nós vamos falar sobre o poder da escrita, como a escrita consegue transformar vidas pessoais, vidas profissionais e transformar sonhos em realidades. E a nossa convidada é uma pessoa muito especial que já passou por momentos de superação e que tem uma linda história para contar. Hulda Rod, jornalista, escritora e mestranda em bioética. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Verbo Impactar. Obrigada, Gabi, por esse convite extraordinário. Eu que agradeço. E a gente começa falando que o verbo impactar é muito mais do que uma palavra, é muito mais do que um verbo em si. Impactar é transformação, é uma atitude em relação à vida. A ideia do nosso podcast surgiu com a conjugação do verbo eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos, porque juntos a gente tem muito mais força. E eu gostaria de começar perguntando para você: o que é impacto para você, Hulda, e como o impacto se traduz na sua vida, no dia a dia comum, no trabalho, na sua relação com sua família, com seus amigos, no dia a dia, de forma geral? Impacto para mim é o que dá sentido para minha existência. Eu acredito que a nossa vida ela nasce quando o nosso propósito de vida é ativado, quando você sabe de fato quem você nasceu aqui na Terra. E isso aconteceu na minha vida quando eu comecei a servir pessoas. Eu vejo o impacto como uma onda de você servir pessoas, de você disponibilizar, de você gastar os seus dias sem querer nada em troca, porque o seu maior interesse é beneficiar o outro. E de diversas formas que você consegue, com o seu conhecimento, com um ato de solidariedade, com um ato escondido, porque cuidar de pessoas não é um ato público, é você fazer no secreto, sem que as pessoas vejam. Eu tenho um pensamento que uma vez eu estava lendo, que é você fazer o bem o tempo todo, enquanto você puder, enquanto estiver ali na sua mão. Do tanto que você faz, isso acaba ganhando um alcance social, as pessoas vão divulgando. Mas eu acredito que a maior benfeitoria é aquela que ninguém vê. E isso é o que traz sentido para a vida, traz sentido para a comunidade, traz sentido para o seio familiar, ainda que eles não tenham uma prática de ajudar o próximo. E existem, eu acho que o que é mais bonito do impacto é que você pode fazer em qualquer área. Às vezes você vai ajudar com alimento, com conhecimento de um acesso a uma consulta, com uma carona solidária, com uma informação sobre um benefício de prestação continuada que a pessoa não tem conhecimento, e às vezes de servir no ato voluntário também. E agora, quando você consegue juntar, fazer uma junção e transformar isso também num trabalho, que aí você não sai mais dele, que você continua. Então, para mim, eu acredito que o impacto ele me traz vida, ele me traz sentido, ele me traz direção, e eu acredito que o que move é de fato essa rede de você também não só fazer, mas estar inserido em um ambiente que outras pessoas pensam como você, que a vida só faz sentido se você servir o próximo. A vida só faz sentido servindo. E hoje a É. gente vai falar do servir através da escrita. Como que as palavras têm força e como que as palavras muitas vezes elas surgem como a expressão de sentimentos, como a materialização de histórias de vida, perpetuando essas histórias, essas trajetórias. Você é fundadora da Escreva, uma startup que está diretamente ligada à escrita. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Coordenadora do programa de formação de novos autores. E é uma pessoa que vem trazendo aí essa pauta, essa bandeira da democratização da escrita. Eu queria que você contasse um pouco, antes de falar sobre a Escreva, um pouco dessa paixão pela escrita. A gente sabe que você já tem 3 livros publicados, o mais recente é esse, Venci a Obesidade e Agora. Você estimula as pessoas a escreverem seus livros. Esse é um dom que veio da sua infância, você vai contar um pouco, mas você passou muito tempo da sua infância em hospitais
e a leitura era a sua melhor companhia. Então, conta um pouco dessa trajetória até a sua adolescência, como é que foi essa motivação e como é que se deu essa paixão pelos livros. Eu acho que eu só não li quando era bebê, porque Não tinha não jeito. tinha livro. Mas eu acho que é por isso que quando eu falo que o que dá sentido para a vida é quando você descobre esse sentido. E eu descobri isso ao ver uma foto minha de infância, porque eu sempre estava escrevendo. Sempre. Eu sempre tinha um papel, um caderno, sentava na beira da cama ali, apoiava e escrevia no local de trabalho, no consultório, na época que eu fazia muito acompanhamento de saúde. Então, a minha experiência com a leitura, os meus melhores e maiores registros de vida, sempre estive lendo. E sempre o que me aguçava é um desejo, porque eu acho que o livro, ele tem uma potência maravilhosa de você conhecer o mundo com as palavras, com as páginas. E ela pode ser de diversas formas. Ela pode vir com um conto, com uma crônica, com uma biografia, com um livro técnico. Ela tem diversas maneiras de te conectar e de te envolver. E isso sempre foi uma coisa assim, que você entra numa página e vai para outra, e quando vê, está ali envolvida nisso. E desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ler tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu não consigo ver um livro fechado sem ter que abrir para saber o que ele se trata. Eu não me conformo com quarta capa de livro, eu me conformo com o livro inteiro. Então sempre foi assim. Sempre foi uma pessoa que tinha esse estímulo. Às vezes, quando era mais nova, era lendo as obras do Ziraldo, era lendo Machado de Assis, era lendo Graciliano Ramos, aí entramos para a fase do colegial, e aí desce a literatura brasileira todinha ali. E eu gostava desses personagens, porque E só um parênteses que você me contou que passou muito tempo em hospitais porque nasceu com um problema cardíaco. isso, a minha história, ela também é uma história de superação e resiliência, porque eu nasci com o cordão umbilical enrolado em toda a parte do corpo, porque eu fui uma criança que tecnicamente se chama pós-termo, ou seja, passou do prazo de nascer. Eu nasci com 9 meses e 21 dias, e esses 21 dias foram 21 dias de agonia, tentando é, parir, né? E só, eu não, minha mãe, né? A minha mãe. Só que nessa volta que eu dava no corpo, eu entrava numa junta, entrava na jugular, entrava no pescoço. Então eu nasci uma criança totalmente roxa. A consequência disso, à época, hoje a gente tem muitas tecnologias, mas isso em 1985, as crianças já morriam. Então eu já nasci com várias complicações por conta do parto. Então, a minha vida toda, praticamente, até ali os 10, 12 anos, ela era centrada no hospital. No primeiro momento, eram muitas internações, acompanhamento, fechamento de diagnóstico, tive sopro, só que naquela época, sopro hoje não mata muito, mas em 1985 era uma das maiores causas de morte em bebês. Então, a minha vida, ela foi muito dentro desse contexto. E aí, e como é que a gente vive? Entre uma intercorrência e outra, naquele meio tempo ali, naquele intervalo entre uma consulta e o próximo exame, você vive nesse meio termo. Então, eu sempre ficava muito assim, o que eu vou fazer do meu tempo? Tem que ficar lá de manhã até de noite, ou às vezes dormir no hospital. Tem que ser divertido. Então, eu entrava nas bibliotecas do hospital, lia, escrevia, enjoava um pouquinho, descia para o parquinho, e depois eu voltava a ler de novo. E aí, quando eu entrei na fase escolar, eu ia para a escola e voltava para o hospital. E você mergulhava então em várias histórias, vários contos, várias poesias, parte técnica. Era um mundo à parte que acontecia É, internamente. era porque, assim, ao mesmo tempo, eu era muito nova, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, e eu encontrava na leitura uma companhia, porque os livros, eles traziam esperança. Tanto que, assim, Clarice Lispector foi muita parceira, né? Ela colocava assim, enquanto houver perguntas e não tiver resposta, eu continuei a escrever. Aí eu, então... E isso foi a minha vida como um todo. E eu acredito que cada página lida era um sopro de esperança, era um sopro de vida. E ao mesmo tempo também divertido, quando você vai ler as histórias, né, dos livros, que o livro também não é chato, gente. Quem não gosta de ler, comece a ler o livro certo. Porque as histórias, elas são engraçadas, porque tem conflito, tem fofoca, tem esperança, tem raiva, tem ódio, tem tudo. É muito É diversificado. como a vida, né? Por isso que você tem que ler o livro certo. Não adianta você ler o livro errado.
Então, isso trazia, e foi aí que foi lendo que eu fui aprender a escrever. Então, eu gostava também de escrever, porque eu ficava assim, no primeiro momento, até ter a minha voz, porque todo escritor tem a sua voz. Eu imitava dos outros, incorporava. Eu não tinha uma formação naquela época. Tinha estilos que você se identificava e seguia na mesma É, linha. exatamente. E copiava algumas frases, alguns dizeres, até ficar assim, até chegar no seu denominador comum. Levou-se muitos anos, mas ali já era uma tentativa dessa procura do meu eu. E aí vem a adolescência, e depois dela você entra na faculdade, e eu achei incrível, porque imagino que poucas pessoas conheçam alguém que já fez o que ela fez, que ela colocou como meta ler todos os livros da biblioteca da escola, 15 mil, da faculdade, e você leu. E eu li, e foi algo assim que eu cheguei na coordenadora, eu falei, cadê os livros da biblioteca? Ela falou, estão lá embaixo. Eu falei, não, mas eu já acabei. Ela falou assim, acabou o quê? Eu falei, os livros da biblioteca. Aí a gente foi puxar o catálogo e ela falou assim, você leu 15 mil livros? Eu falei, li. Mas eu fui lendo e eu não percebia. E eles puxaram pelo... Porque naquela época, né? Hoje a gente tem muitos livros digitais. Naquela época você ia lá, pegava, fazia um Tinha uma empréstimo, tinha fichinha. uma ficha que você... como é que é o nome? Você levava para Eu casa, levava né? pra E casa e deixava ali. devolvia. Então, assim, eu Aham. ficava naquele meio termo. Então, quando eu também ficava muitas horas, eu trabalhava, fazia estágio, e nesses intervalos não tinha o que fazer, vou ler. E aí fui lendo, fui lendo, fui lendo, aí acabou. Aí a coordenadora, como assim? Vai ter que encomendar livros. Então, isso foi um marco, mas eu acredito que aquilo ali também já foi uma segunda episódio reforçando de quem eu era. E nisso você estava estudando jornalismo, Estava porque estudando já tinha esse jornalismo. dom da escrita, já gostava de ler, já tinha uma oratória. E você pensava em quê quando você estava na faculdade? Qual caminho que você pensava em seguir? No início, assim, pela minha vivência em hospital, eu queria muito, eu atuei também um pouco nessa área de jornalismo científico e jornalismo de saúde. Eu queria, porque assim, a minha história, os meus pais tinham uma farmácia, então eu também cresci na farmácia. Nas horas livres eu via ler bula de remédio. Aí quando, às vezes, na faculdade o professor fala, jornalista tem que ler até bula de remédio. Eu falei, mas eu lia. Eu também lia na faculdade. E eu lia Eu assim, porque leio eu até achava, eu hoje, na achava interessante verdade. as bulas de remédio. Que nunca acontece aqui, tanto de efeito colateral. E aí eu fui começar a perceber, assim, que aquilo ali era um reforço da minha identidade. Esse gosto, esse trato pela leitura e não ter esse comprometimento, assim, de ser uma obrigação. E era uma ansiedade que eu tinha de querer mais conhecimento, conhecimento qualificado. E conhecimento qualificado você encontra nos livros. Porque hoje a gente tem muitos canais na internet, mas a gente está falando de 18 anos, né, para trás, ainda tinha na internet de escada, então era uma outra realidade. E o livro foi trazendo esse ponto de fala. Aí na faculdade eu gostava muito do jornalismo, mas eu via que tinha, como eu era obesa, naquela época era jornalismo de rádio e TV que era a elite do jornalismo. E eu não conseguia oportunidades. E onde eu via que eu conseguia um espaço no mercado era no impresso, porque o impresso você só tem que ter voz de escrita. Você não precisa ter uma aparência. Então ali eu comecei fazendo pequenos jornais de bairro, revistas especializadas, e eu via que era. Tanto que no meu TCC, o primeiro TCC que eu fiz, que é o trabalho de conclusão de curso, para quem não lembra, eu fiz um livro contando o cotidiano dos bombeiros de Brasília, que eu achava interessante. Eu falei assim, você liga para uma ocorrência, é uma das profissões mais bem respeitadas, só perde para a cruz, mas quem são eles? Quem são os caras que salvam vidas? Aí eu fui correr dentro das ambulâncias com eles para saber as histórias que estavam por detrás, e foi um marco, e a partir dali, não tinha técnica naquela época, então meu primeiro livro ficou muito feio, ficou metade desse aqui, e faz parte da história, assim, também, Uhum, o até os aprendizado. erros fazem parte da história. E eu imagino que quem lê muito tem mais facilidade para escrever, até mais agilidade no pensamento, de encadear as ideias. Ou não necessariamente. Depende do momento, porque você também atinge um grau de crítica. E aí você, naquele momento que você está escrevendo, você tem que colocar numa situação de vulnerabilidade, porque escrever é um ato de coragem. É um ato de exposição do seu pensamento que às vezes vai agradar ou não o seu leitor. Então você pensa muito ou você deixa sentir. Então, o conflito que eu tenho, tanto que quando eu estou escrevendo o livro, eu gosto de deixar ele fluir, eu gosto de estar calma, eu gosto de estar tranquila para eu não me preocupar com a técnica, porque escrever não é sobre técnica, é sobre vida, é sobre sentimentos, é sobre
tentar entrelaçar todo o enredo para que você escreva. E aí, como é que você sendo uma pessoa, mas Karnal escreve desse jeito, Cortella daquele outro jeito, a Marta Medeiros vai pensar assim, não, o Brunet já escreve assim, mas o Brunet tem TDAH, e escreve, como é que ele tem foco para escrever escrita assim? Então você tem tantos diálogos internos na hora que você está ali de frente para a tela do computador, que você não sabe fazer um filtro entre o seu pensamento e o seu objetivo de escrita. Então, você precisa se esvaziar de si mesmo e focar na sua mensagem. Então, esse é um desafio que se tem. E às vezes, se você estiver escrevendo um tema que já tem livros publicados, aí são livros que foram best-seller, ou seja, mais de 15 mil livros vendidos, e aí você fala, e o meu livro vai vender quantos? Aí você já começa também já a pensar no resultado da obra. Então, toda essa antecipação e essa autocrítica impede, ela contribui para que você tenha um bloqueio criativo. E aí, o que acontece? Qual é o resultado disso? Você trava. Trava e não sai do lugar. E aí vai adiando, passando. E o tempo passa, né? Porque o tempo não espera. Exatamente. Agora, você se forma em jornalismo, mas a ideia da Escreva não nasce tão rapidamente. Você passa por um processo até decidir criá-la. Sim, o meu processo, a gente quando trabalha para os outros, hoje eu já tenho uma dimensão que a vida ela é dividida em uma bifurcação. Ou você vai trabalhar para um plano, para o seu projeto de vida, ou você vai trabalhar para quem tem um. Eu decidi trabalhar no meu projeto de vida. Só que isso veio com jornalismo, você tem ali um efeito sanfona profissional, que tem emprego, chega no final do ano, tem uma demissão coletiva. É uma profissão ingrata, né, nesse aspecto. E aí, quando chegou no ano de 2017, eu sempre me via assim, todo ano, eu passava um ano correndo, chegava no final do ano, parava tudo, ficava lá celebrando o próximo ano, desempregada, e era muito baixo astral, porque quem quer começar um novo ano desempregado sem uma perspectiva profissional? E aí, para mim, o ponto, e eu acredito que todo mundo tem a vida que tolera, e quando chegou o ano de 2017, eu enfrentei o desemprego que zerou o caixa financeiro, eu sou gestora familiar, então todo mundo, sou uma pessoa muito organizada, e as pessoas, e quando meu sobrinho me pediu dinheiro, eu falei, cara, eu não tenho mais nada, zerou, até moeda. Aí eu fui fazer uma oração para Deus. Quando eu vou falar com Deus, ele fala, lá vem a Uda, né? Porque é sincerona. E eu falei para ele, eu falei, Deus, eu cansei dessa vida inútil, eu cansei dessa vida começa e não termina, eu cansei dessa falta de uma direção para mim. Eu quero me levantar como uma pessoa relevante, mas não é uma pessoa pública, eu quero ser relevante no dia a dia, de você servir, de você ser útil do seu telefone, você não vencer as ligações porque você está sendo demandada. E aí eu falei para ele exatamente assim, cansei, e foi aquele meu nível de intolerância para esse modelo de vida. E foi aí que eu, chorando, enxuguei as minhas lágrimas, eu acho que Deus ele falou assim, parou? Aí a sensação que eu tenho, para mim, esse dia ficou muito marcado, dia 17 de dezembro, dia 17 de novembro de 2017. Eu senti muito o Espírito Santo fazer um passeio, como que um pai pega uma filha e fala, vamos dar uma volta? E aí essa volta foi uma foto que eu tenho, é uma foto que eu estou sentada de joelho na cama, escrevendo. Porque às vezes a pessoa fala que quer escrever, ela precisa da melhor cadeira. É claro que é muito bom você escrever Mas uma quem cadeira. tem isso, escreve em qualquer De lugar. qualquer lugar. Pega o guardanapo, Não espere... escreve. Capina já tá aí, as melhores poesias dele é no guardanapo. Simples, uma caneta ali e viralizou. Então, você não precisa do melhor lugar para você escrever. E aí, quando eu olhei para aquela foto, ele simplesmente falou bem assim, você sempre foi isso aqui. Você sempre foi escritora. E aí veio uma forte muito forte, uma palavra muito forte. Não importa o que diga, não importa se você está na vantagem, não importa se é um dia mau, continue a escrever. E ali nasceu, no primeiro momento eu fui meio rebelde, botei editora HR, porque toda empresa tem que ter o nosso nome, né? Eu quero meu nome, posicionamento. Não vendeu, eu fiz só um livro. Aí quando eu botei o nome de Escreva, realmente a gente começou a viver o que era de fato. Quando eu terminei, nesse dia de chorar, olhar para essa foto, aí eu enxuguei, falei, bom, né? Porque mulher é assim, mulher surta, chora e tal, e aí acabou, bora, a vida segue. E aí toma a decisão e bora trabalhar, arregaça as mangas e vai. E aí eu peguei e fui abrir o computador, falei, vou começar. E aí chegou um comunicado confidencial. Aí eu, opa, o que é isso aqui? Parabéns, você acabou de ganhar um prêmio jornalístico. Porque assim, eu tenho especializações e atuação na área da saúde. E eu cobri o agro. Não tinha nada a ver. Aí quando eu fui fazer uma matéria de prêmio jornalístico, as meninas falaram assim, não, prêmio é carta marcada. Aí a minha antiga chefe, que até já faleceu, a Isa Ramos, ela falou assim, vai lá e arrasa. Eu falei, mas Isa, é muita gente. Ela falou, vai lá e arrasa. Fui, fiz a matéria, que foi o prêmio do Conselho Nacional do Café, e aquele prêmio mudou a minha vida. Porque por detrás do prêmio, primeiro que foi uma resposta muito forte. Eu pedi uma direção de Deus, Deus já trouxe a solução do que eu precisava.
Porque foi uma resposta, foi algo muito rápido. E algo que prêmios jornalísticos de qualidade, só os grandes jornalistas vencem. E com o dinheiro do prêmio, eu abri a minha empresa. Então, eu sempre falo muito pro pessoal, voltando para agradecer, porque prêmios, eles mudam o mundo e realidades. E ali foi onde a coisa começou a acontecer. Foi um capital falando assim, você não quer a vida relevante? Então, abra sua empresa e vai. E eu não tinha dinheiro. Quando tem que ser, o universo abre tudo, Vai né? junto. E você só vai. E eu fui. E para mim, aquilo me mostrou o seguinte, competitividade. Eu me sentia muito incapaz e eu fui fazer um prêmio. No dia que eu fui receber o prêmio, lá vem a Uda, aí o pessoal, quem é essa? Eu levantei, porque só tinham as celebridades lá e eu estava entre eles. E aquilo virou, assim, ali a gente começou, eu acho que empreendendo hoje, a gente todo dia é uma nova história, mas ali foi a abertura de um destino. Que aí eu falei, eu quero ser escritora. Aí eu vi quem eu era, que eu nasci para ser, mas eu não tinha empresa. Queria publicar o livro, queria acesso a mercado, já estava buscando oportunidades nas editoras e editoras. Só atendemos pessoas efemérides. Aí eu fui procurar o que era efeméride, uma pessoa relevante na sociedade. Ou seja, você encontrou uma dor no mercado e foi realizar seu sonho, resolvendo essa dor e realizando o sonho de outras pessoas. Exatamente. Num primeiro momento de rebeldia, eu queria escrever os meus livros. Eu estava muito focada em mim. Porque eu queria... Era o meu sonho de ser escritora. Então, eu aprendi o processo. Consegui, assim, publicar o primeiro livro pela HR, mas só foi um. E é uma história linda, que é de uma pessoa que tem o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Hoje, ele já tem 20 anos de ela. Então, é um ponto extremamente fora da curva. Mas aí, a Escreva nasceu exatamente disso. Que no primeiro momento, eu estava focada em mim. E todo mundo me ligando, me ajuda a escrever, me ajuda a publicar, eu também quero. Eu falei, não, a empresa é só minha. É meu nome. É os meus livros. Eu fiquei nessa rebeldia durante muito... Assim, não foi muito tempo, foi quase um ano. Não, 2017 até 2019. Quando chegou em outubro, eu falei, gente, a empresa não tá saindo do lugar. E também não é rebeldia, você também Era precisava imatura. viver isso. Era Pra te dar imaturidade. mais maturidade, Aí mais depois, segurança. eu com o rabinho entre as pernas, fui ligando pros meus amigos, tudo com demanda reprimida. Eu falei, oi, tudo bem? Eu tô criando um programa de mentoria, porque eu vou ajudar você a escrever seu livro. Você quer? Aí todo mundo foi querendo, eu falei, quero. E aí foi onde realmente a gente foi amadurecendo e entendendo que a minha dor era a dor de outras pessoas e, por mais incrível que pareça, hoje eu me realizo muito mais de ver as pessoas percorrendo o mesmo caminho que o meu, porque eu fui aprendendo e assim, mulher é o seguinte, quando ela sobe, puxa uma outra, então ela abre caminhos. Então toda a abertura de ser autodidata, porque isso ninguém me ensinou, eu fui atrás, fui buscar informação do como é que é a qualidade, como é que é o processo editorial como um todo, porque isso é portas fechadas. Agora que tá melhorando de tanto os novos autores começarem a se posicionar, o mercado tá se posicionando, o mercado elitizado tá começando a abrir também essas informações. Já deu uma chacoalhada no mercado. E isso, só que lá atrás, isso não tinha essas informações. Então, aprender, conectar, deixar a empresa redondinha com todos os distribuidores, porque assim, o livro ele tem fechamento da produção, você tem comércio eletrônico, você tem livros digitais, você tem integração nas livrarias, você tem comércio internacional. Então, você tem um mundo que ele precisa estar entrelaçado. E eu fui atrás, bater na porta com a minha apresentação bem feinha de PowerPoint ali. Fiz grandes parcerias, por exemplo, como o Esquilo. Cheguei com uma apresentação de PowerPoint que até hoje eu guardo só pra rir. E conquistou, porque o que as pessoas viam em mim? Eu não sei se eles acham que era uma doida ou era uma sonhadora. Eu fico, porque eu chego nos lugares, eu já penso, Alda, tá aí. Eu falo, não sei o que eles estão falando de mim. Porque realmente eu chegava. Mulher determinada. Eu falava assim, eu tenho um sonho. Quantos livros você tem? Eu falei, nenhum, eu tenho o meu, serve? Uhum. E com muita coragem, chegar assim numa empresa que tem mais de 55 mil títulos e falar, quantos você tem? Eu falei, Então, toda essa construção... E como é que foi essa metodologia que você desenvolveu? Como é que ela funciona hoje? No primeiro momento, o meu primeiro livro, eu gastei 3 anos para escrever. Porque eu não tinha um método. Eu sabia, assim, escrever por ser jornalista, mas o livro, ele tem técnicas diferentes. Quando eu comecei a desenvolver o método, foi quando eu peguei os 2 primeiros autores para acompanhar eles no processo. E aí eu fui vendo, porque eu também tenho uma característica na minha vida de criar coisas. Eu sempre gostei. Então, quando eu era criança, eu criei autorama. Eu sempre ajudei meu pai a montar o motor de um carro, de um Puma GTB. Então, eu sempre gostei desse processo de pegar um processo e montar. E aí, dentro da metodologia, a gente começou pelo jornalismo, mas eu achava muito cedo, porque o jornalismo me ensina a escrever em terceira pessoa. E por que não escrever em primeira? Então, foi muito teste até a gente chegar no processo que a gente tem hoje. Passei por muitas consultorias,
entre elas o Sebrae, sempre foi o nosso parceiro. E uma virada que eu tive dentro do Sebrae, que foi aí que eu levava só as minhas ideias e sempre observando os erros e queixas dos clientes, ou às vezes dores que eles tinham, eu falava, não estou conseguindo resolver. Aí eu entrei numa consultoria, que aí depois dessa consultoria eu montei o meu primeiro planner do escritor, evoluímos para um manual do autor, e hoje eu tenho uma plataforma de educação que é o Escreva Labs, que eu fui empacotando toda essa esteira, a gente foi produtando o produto, a Escreva. Porque no início, para mim, era difícil produtar. Quando você fala assim, criar um produto, eu falei, para mim não era claro. Porque eu estava muito focado em quê? Ajudar a escrever o livro. Meu foco era esse. Então, esse processo, eu fui trazendo consultores e abrindo as minhas dores. O cliente trouxe uma queixa, eu vi um problema aqui, uma informação ali, até a gente procedimentar toda a área editorial. E aí, conforme a gente foi crescendo, o pessoal, cadê vocês na internet? Eu falo, gente, a minha vida tá no offline. E aí, fui entendendo... Tem que integrar tudo, né? Não conseguia... O Escreva Labs levou 3 anos para ficar pronto, porque eu fiz muitas gravações, mas eu não me via de trás da tela. E o que eu acho muito interessante é que até hoje eu tô com o mesmo videomaker. Quando eu lancei a plataforma, eu falei, você lembra quando eu vim aqui gravar com você? Ele falou, eu lembro, eu nunca desisti. O que é muito legal é que a minha equipe também não desistiu de mim. Porque eu falava, gente, eu tô criando, eu tô desenvolvendo. E eles, assim, meio que acreditando, mas sem ver, sabe? Você pensou em desistir alguma vez? O meu tempo de desistência, ele dura muito rápido. É muito rápido. E às vezes, assim, é 1 minuto. E o que me faz ter uma força? Quando o meu telefone toca. Quando uma mensagem chega. A pessoa que tá mandando a mensagem, ela não tem noção. Aquilo ali é tipo assim, continue. Aí eu lembro lá no início qual que foi o comando. Vai ter dia que você não vai ter coragem, não vai ter vontade, mas é para continuar, é nessa resiliência diária. E aí foi onde a gente montou a nossa plataforma, que hoje ela tá em fase de teste, e para mim tá muito legal, porque eu também criei a plataforma, porque eu trouxe empresa de tecnologia, trouxe um monte de gente, e não saiu do lugar. E aí um dos meus amigos que me conhece há muitos anos, que também trabalha com tecnologia, ele conhecendo a minha cabeça, que quem tá da porta para dentro é uma cabeça muito confusa, porque Muitas é muito intensa. informações. É muito intensa, e eu acho que todo milhões mundo... de livros ela já leu? E todo mundo... Eu tô conversando com você assim, achando que você tá criando na minha cabeça. Parece que eu vivo uma realidade paralela. E aí ele conseguiu desenvolver do jeito que eu queria, porque quando eu falo que eu trabalho com pessoas com deficiência, aí as pessoas falam, elas estão pensando nas pessoas saudáveis. Esses dias eu cancelei um evento, porque o evento tava lindo, o lugar tava lindo, só que não tinha assento. Eu falei, mas meu cliente pode não ter braço. Mas Não como sei. é que é hoje quando uma pessoa quer escrever um livro e ela te procura e ela fala assim, olha, eu tenho uma ideia, eu queria contar minha história, mas eu não sei escrever, eu não tenho facilidade, eu nunca imaginei que eu Eu escreveria. percebi muito isso ao longo da jornada. Essa é uma pergunta muito legal, porque quando eu tava empacotando a Escreva, eu não entendia. Porque as pessoas falam assim, vai chegar uma hora que vai ter perguntas padrão. E todo mundo chega com a mesma dor. Por onde começar? E isso é muito do sentir. Porque o livro, você tem que entender qual que é o seu objetivo. Se é para geração de negócios, é fortalecimento de marca, imagem, reputação, nutrir o relacionamento dentro do seu ecossistema. Se é uma autobiografia, é construir legado, é gerar inspiração. A pergunta, ela está dentro da pessoa, mas às vezes ela está muito confusa por onde começar. E aí você ajuda E aí a a gente desenrolar ajuda, isso, a a gente trazer entende luz para a isso. trazer luz do que faz sentido, porque se a gente for sempre começar pela infância, às vezes, dependendo do livro, não tem coerência. Então, é você entender qual que é o ponto de surgimento dessa história, onde que a narrativa ela está forte. Eu fiz um livro recente, assim, foi em 2022, Trabalho e Reciclei, de uma cliente nossa. O livro tornou esse título pela força familiar que tinha, porque era o lema da família. E ele foi o fio condutor da história. Então, esse por onde começar é entender quem é o autor, onde que ele está e o que ele quer fazer com esse livro após o lançamento. Então, esse por onde, esse caminho, a gente estrutura. E essa estruturação, ela tem que ser ritmada conforme a vida. E aí pode ser tanto o tempo cronológico, ou pode ser o tempo psicológico, porque a narração vai ter que entender quem é o autor. Porque às vezes a pessoa está contando aqui um fato, estamos em 2025, mas esse episódio aconteceu em 95. E aí tem que fazer a transição Tem que da passagem de organizar tempo. essas ideias. Então, a maior dúvida que os autores têm é como que eu organizo essa história para que ela se torne uma mensagem de impacto. E aí você vai levando o seu cliente pela mão. Primeiro ele entende qual que é o objetivo, o propósito, qual que é o ponto central que ele vai trabalhar. E aí
ele começa a escrever, ou ela começa a escrever, e você vai dando as coordenadas, vai tirando as dúvidas, como é que é? Isso, a gente monta um cronograma de encontros. Hoje eu montei assim, essa metodologia eu coloquei para 90 dias, para quê? Para a pessoa eliminar a autossabotagem, para zerar a procrastinação. Então é para você ter uma data de início e uma conclusão. Então ali o acompanhamento porque quando você está escrevendo, você não tem com quem conversar, é uma jornada solitária. Às vezes você tem ali um negócio. Esses dias eu atendi uma vez que ela começou do nada a gritar e contar a história. Eu falei, eu posso gritar? Eu falei, claro, querida, aqui é lugar de gente feliz. Você tá falando da sua história, você tá Seja falando. quem você é, né? Não precisa, tô escrevendo um livro. Não, que coisa chata, se joga. Então, ele tem que, nesse acompanhamento, dar a direção sobre, faz sentido cada parágrafo que você está escrevendo, está no caminho certo, tem coerência, não está fugindo muito do assunto, não tem muito preciosismo, pode cortar, porque aí entra já a intervenção como jornalista, de você ser objetiva dentro dessa mensagem. Então, esses encontros, eles visam exatamente isso, de dar uma direção para que você está escrevendo, mas não sabe se está coerente, porque você está escrevendo pensando em você, e eu estou lendo com os olhos de quem vai te ler. E aí nessa, você já leu quantos livros? Os 15 mil da faculdade, mais os 87 de janeiro. Já fez um E cálculo mais, assim, de quantos livros você já leu? Eu acho que eu tenho que criar o meu próprio aplicativo de leitura para me divertir, para ser o Duolingo da Uda. Eu acho que porque E dicas, né, também. não, e o que é interessante porque assim, eu passo o dia mentoreando, treinando os nossos autores. E aí nas horas vagas vou ler os de outros. E eu leio o material deles também, não é uma coisa assim, claro que eu tenho um perfil de leitura diferente, uma leitura mais dinâmica, mais rápida, mas eu também leio e fazer essas intervenções. Então eu acho que hoje esse ano, assim, eu acho que já foi uns 85. Eu li mais em janeiro, fevereiro eu dei uma pausa porque eu escrevi mais os meus projetos, março Justo. eu voltei com força e vamos indo. E como é que é, Uda, quando uma pessoa conclui o seu livro, depois das travas que muitas vezes ela tem, e aí ela vê aquele livro pronto, com a capa, contando sua história, como é que é a sensação de poder entregar isso para uma pessoa? Eu acredito que o mais gostoso, eu sempre falo para eles, assim, primeiro que eu não me acostumo com sucesso. Eu não acho que é lugar comum. Eu não me acostumo assim, cada livro para mim é um novo desafio, e eu sempre deixo muito claro para eles que o seu sonho é o meu sonho, é o sonho da minha equipe. Toda a minha equipe é engajada, envolve o projeto. É muito legal porque o seu sonho passa a ser de todos nós. Eu acho que a parte mais bonita é quando eu vejo pessoas chorarem quando recebem o livro, de ver assim, aconteceu, de ter aquele momento mágico. E é um choro de vencer, porque muitos colocam o livro numa prateleira distante, onde ele não deveria estar. O livro, ele é acessível aos que buscam por ele. E as pessoas colocam num lugar distante, elas passam numa livraria, e no processo da escrita, eu percebo que eles começam cru, e eu vou gestando isso, porque eu quero instrumentalizar ele, para que ele conheça o mercado e ele tire proveito. Então ele começa a ir para a livraria, ele já para e olha para a capa, para a gôndola e fala, o meu livro poderia estar ali. Já vai criando uma outra relação com a literatura. Vai criando, ele vai se vendo nessa troca de papéis, que hoje é um outro autor e amanhã pode ser ele. Então, esse lugar de empoderamento, porque aqueles que se permitem, porque cada pessoa, ela vai se abrindo, mas a gente entra em camadas profundas das pessoas. E tem algum autor que te inspira mais? Dos meus ou do mercado? Do mercado, primeiro. Daqui a pouco a gente fala dos seus. Olha, do mercado me inspira. Eu tenho, assim, depende de cada área que eu estou aprendendo. Então, de impacto social eu tenho os meus, os de treinamento e desenvolvimento humano eu tenho os outros, de espiritualidade eu tenho outros, mas eu acho que o que mais me inspira em todos eles são aqueles que, primeiro, os que são famosos, estão na prateleira e continuam no mesmo grau de simplicidade, e os que eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente, conversar pessoalmente. Por exemplo? O Fabrício Carpinejar, autor de 42 livros, autor best-seller, com rede social milionária, com milhões de seguidores, um cara abraçadeiro por profissão. Se tiver 700 pessoas aqui, ele vai atender um a um e autografar todo mundo. E no outro dia, ele vai atender uma outra multidão e vai fazer isso. A Luísa Trajano também, já tive a oportunidade de ver ela em vários eventos e ela atender todo mundo. Então, assim, o que é o sucesso para eles? Sucesso para eles é continuar se conectando e sendo inspiração para outras pessoas. Não deixou
a fama, ele perder a identidade, Mudar perder a a vida. essência deles. Então, isso também achei legal. E os outros que têm os seus dilemas pessoais, porque as pessoas falam, eu não vou conseguir escrever. Como é que eu vou ser um escritor de livros? Por exemplo, o que me chama a atenção no Thiago Brunet, além do movimento que ele faz, é porque ele tem diagnóstico de TDAH. Pela ótica humana, era impossível ele ser um autor de tantos livros publicados, porque ele tem déficit de atenção. Ele se supera a cada vez. E ele não tem hiperfoco no livro. Então, assim, como que um cara desse consegue escrever tantos livros e livros bons? E qual é o seu livro de cabeceira, assim, o favorito? Aquele que pode ter sido da infância, da juventude, da vida adulta, recente. Um livro que se você pudesse dormir abraçado com ele, todo dia você dormiria. Eu não vou me lembrar agora o nome da autora, porque eu acho que o título do livro acaba sendo mais alto que ela, que é o Escolha a Alegria. Porque essa autora, ela fala que eu escolho a porção diária de alegria que eu decido vivenciar. E não é uma alegria. E a felicidade é o quê? Ela é momentânea, depende da situação que você está vivendo. Então, ele é um livro que eu sempre gosto de reler. Tem um outro, não é a minha fé, mas eu gosto muito desse livro porque ele traz uma força também, que é o do Fábio de Mello, Aonde for teu passo, que lá esteja o seu coração, porque não adianta nada a gente estar em um ambiente se o nosso coração não está ali, se a gente está sendo guiado por intuições alheias que não as nossas. Então é um livro que... E ele tem uma leitura visceral que eu falei assim... Não... Aí eu fui ver o que esse padre escreve, que eu achei que ia vir uns negócios assim, né? Ia vir umas novenas, ia vir uns negócios... Gente, é uma leitura visceral, que eu também quero saber o seguinte... Olhe para o autor, quem ele é, a gente já... vai vir um texto chato. E aí, quando você começa a ler, é um tapa na cara. E aí eu vou Às vezes a gente faz esses pré-julgamentos, até pela história do autor. Tem livros de auditores fiscais que eu falo, nossa, vai vir um livro de contabilidade. Não, e o livro tá gostoso de ler, tá intenso. Então, eu tenho essa curiosidade. Você às vezes, dessa que caiu um livro na sua frente, você tem que ler. Quase isso, né? Se eu tô num ambiente que eu não tenho intimidade, eu fico assim, dentro de mim, fica uma coceirinha, tipo, eu abro ou não abro. Mas é muito bom, assim, eu tenho um repertório muito gigante de vários autores, porque cada um vai me inspirando. E o último que, pra mim, assim, que eu gostei muito foi o livro da Luísa Trajano, A Mulher do Brasil, que ela fala assim, o que é uma empresa familiar? É uma empresa que não cabe dentro de casa. Então, também foi um livro muito bonito, assim, de mostrando como é que um negócio familiar pode ser tantas referências para o Brasil. Então, eu tenho diversos livros que eu sempre vou lendo e outros eu acabo fazendo uma releitura porque ele vai fazer sentido numa nova etapa da minha vida. E em relação aos seus autores, você já tem mais de 50 autores, é isso? 50 livros publicados e hoje a nossa casa já está com 125 autores brasileiros e um internacional. Ou seja, as pessoas gostam tanto que escrevem outro livro depois. Também. E o que eu acho mais legal desse movimento é o entorno. Eu conheço muitas pessoas que estão comigo aí, a profissional, já são 18 anos de carreira. Muita gente não escrevia livro. E quando elas começaram a conviver comigo, passou a ser um objetivo de vida delas. Mesmo às vezes indo para outra casa editorial, eles recebem um convite. Eu tive uma oportunidade. Eu falei, gente, eu quero é que vocês escrevam mesmo. Se for pela nossa editora, melhor ainda. Mas o que mais eu quero é que você coloque essa oportunidade para a rua. E eu percebi que muitos... eu comecei a influenciar essas pessoas. Elas começaram do tanto que eu falo. Olha que eu falo pouco nas redes sociais. Eu falo muito ainda. O pouco que eu falo conecta. E quando a gente fica ali muito, escreva a sua história, é como se ficasse elas massivamente na cabeça delas. E por que não escrever a sua? Então, eu ia perguntar qual que é a relação entre a escrita da própria história e esse empoderamento que trabalha a autoestima, a autoconfiança, pelo que você acompanha dos seus mentorados, dos seus escritores. Como é que é essa relação entre escrever e estar conectado consigo mesmo e se sentir bem? E eu acredito que a biografia é você narrar a vida. É você... E as pessoas sempre falam assim, mas biografia é para falecido. Eu gosto muito Isso era antes, né? Biografia mas de obituário. E as pessoas sempre falavam assim, mas tem que ser uma pessoa muito pública. Não, cada história. Que eu acho que o charme da biografia é que cada um tem a sua história de vida. Cada um, aquele ditado clássico, pode ser clichê, respeita a minha história, porque só você sabe o que você passou, o que você enfrentou e o potencial que essa história tem para influenciar o seu meio. Então, toda vida conta, toda história conta,
o legado que cada pessoa tem. Então, quando eu trago para a Escreva essa democratização, essa valorização da vida, é entender que a sua vida tem valor, que a sua dor tem valor. E tudo isso pode ser um instrumento de transformação de outras vidas. E as pessoas, elas vão entrando em níveis, porque cada história ela vai tendo o seu desafio. Ela não para, às vezes, é claro que a gente, nesse ponto de muito conflito, a gente tenta não entrar, porque o livro ele tem que ser relevante. Mas eles não precisam você atacar. Pelo contrário, por que não acolher? Então, dentro desse processo de valorização e reconhecimento da própria história e o próprio empoderamento, porque a gente está muito acostumado a validar os outros. E quando eu faço uma autobiografia, eu estou reconhecendo a mim mesmo, a minha existência, eu estou chamando... Valorizando a própria história. Eu estou tomando posse de quem eu sou. Então, esse processo, dentro de um mundo que todos os dias fala que a gente não tem valor, que a vida não vale a pena, que realmente, assim, é só o outro que pode ter palco, não. Você pode ter o seu palco. E aí as pessoas te procuram mais para escrever biografia ou para escrever outros temas? Ou é variado? Tem um tema que eu gosto, que eu sou apaixonada por biografia, e tem os livros técnicos. E então, assim, é 50% de cada lado. E das biografias, assim, qual uma história que você puder trazer um case aqui pra gente, uma história que te marcou muito dos seus autores? Eu acredito que, assim, como uma mãe de autores, eu não tenho um autor predileto, Não, né? não se trata assim de autor, mas assim, aquela história que mexeu, que você acompanhou. O que eu gosto muito do processo é porque são dois desconhecidos, uma pessoa que senta na minha frente, começa a contar seu sonho e no final a gente se torna amigo. Então, dentro dessas histórias, eu acredito que o que mais me marcou foi a biografia de um falecido, porque eu falo assim, que eu tenho os autores da terra e eu tenho o autor do céu. Então, a biografia do Etevaldo, para mim, ela foi uma responsabilidade, porque ela foi o sonho de uma família de eternizar a morte de uma pessoa que teve um papel fundamental, não só na família, mas no estado de Alagoas. E era um cara extremamente pobre, que enfrentou todas as mazelas e venceu na vida, e hoje os 2 filhos trabalham no Banco Mundial. Então, isso para um Nordeste brasileiro do sertão foi algo digno e que foi muito... É uma responsabilidade de alguém confiar a você de contar essa história. Isso para mim me marcou. E hoje, eu acho que as 2 áreas que eu mais amo estar acompanhando de perto são os nossos autores idosos, que são os novinhos da Escreva. Eles são incansáveis, são pessoas assim que me inspiram a cada dia. Eu falo, cara, eu tô fazendo pouco. Isso que eu ia até te falar, que você impacta porque muitas mulheres procuram para contar história, muitos idosos, pessoas com deficiência. E todo mundo quando fala assim, eu quero um idoso, aí a pessoa acha que vai chegar de bengala, com o cuidador, aí chega uma pessoa de salto alto, autônoma, com a voz imponente, a pessoa, uai, cadê a idade? Eu falei, então. Aí eu só fico com vontade de rir, que eu falo, você vai se decepcionar. Porque isso mostra, desmistificar a figura da pessoa idosa. E o outro projeto que mais me impacta, porque isso já é um projeto de vida que eu cuido há 15 anos, e eu trouxe isso para dentro da Escreva, que é a pauta das doenças raras. O meu sobrinho teve uma doença rara e eu fui picada ali por eles, né? Assim, eu entrei para esse mundo e nunca mais saí dele, e eu consegui trazer isso para dentro da Escreva, porque nas doenças raras eu identifiquei que falta informação, falta conhecimento especializado e faltam livros. E eu estou falando de um contexto de 7 a 8 mil doenças. Então, para cada história, tem muitas histórias que ainda estão sendo catalogadas. E que ajuda outras pessoas. Ajuda outras pessoas. Estão passando a mesma dificuldade e não tem conteúdo, E né? você olha para esses pacientes e você fala, é um paciente limitado, a doença é progressiva, evolutiva e potencialmente fatal, e o cara tá vivo, fazendo a diferença, buscando os seus direitos. Então, essas histórias, elas me tocam pela relevância que eles têm, porque o diagnóstico chegou em casa e ele viu a oportunidade de mudar o mundo a partir da própria dor. Então, essas são as histórias, assim, que me tiram do meu lugar comum, que a gente fala, a gente vai continuar lado a lado, porque a luta continua. O livro foi publicado, mas a mensagem chega para quem precisa dela. Agora, a Escreva está crescendo, está começando agora com uma plataforma, em breve, está finalizando uma plataforma. Isso significa o quê? Que esses processos que hoje você já tem, hoje você furou uma bolha, você tem acesso aí ao mercado de distribuição,
as próprias livrarias, a confecção. E aí, com essa plataforma, isso vai ser potencializado. Vai, porque a minha meta, eu sou uma pessoa de poucas metas na vida, mas eu quero até 2030 formar 1 milhão de novos autores. E a única forma de fazer isso, Parabéns. fora dos treinamentos presenciais, é utilizar a internet como meio para a gente potencializar. Então, a gente vai entrar no novo formato, e esse foi o meu desafio, de fazer tudo que a gente faz no presencial, colocar no online. Então, ela tem que ser uma plataforma acolhedora, individualizada. Então, esse foi o grande desafio, mas a gente conseguiu ali chegar no meio termo. Então, a plataforma, ela vai ajudar a escalar, vai ajudar os autores, por exemplo, porque as mentorias, elas não ficavam gravadas, você não revisitava o que eu passava. Então, agora, cada aluno ganha a sua casa digital para revisitar tudo aquilo que a gente passou ali no processo. Então, a gente vai começar a catalogar cada atendimento que a gente faz. Então, isso para eles é muito bom, porque às vezes ele quer tirar uma dúvida, quer ter um insight, quer compartilhar essa informação com uma outra pessoa, e aí a partir dessa plataforma ele vai poder, porque a gente traz o conceito de ser uma escola cultural, só que no ambiente digital. Então isso vai ser muito bom para eles, que às vezes eles se esquecem nos prazos. Então ali tem todas as informações, tem o conhecimento, tem as trilhas, mas tem a parte processual, para quê? Para que ele não se perca durante a caminhada. E a mensagem que eu deixo muito para eles é: não se desvie do seu destino, porque quando você monta um cronograma, para mim tá muito claro, mas no dia a dia ele esquece. Agora, com suporte É fácil, técnico, às vezes, se perder. tá ali, ó, vai ter as áreas vermelhas, o mapa de calor, então vai estar te lembrando seus alertas dos seus compromissos, porque escrever um livro não é só publicar, é você vencer. E eu acredito que vencer é uma decisão. Agora, a gente está caminhando para o fim. Eu queria te perguntar, o que que você fala para as pessoas que têm esse escritor ou essa escritora aí dentro de si, tem uma vontade de trazer sua história, de contar uma história, e ainda não, essa pessoa ainda não despertou para isso? Eu diria que eu quero que você coloque a sua voz no mundo. Porque se você não contar, você tem duas opções. Se você não contar a sua história, você vai ouvir histórias de outras pessoas. Não se desvie do seu destino. Escrever a sua própria história é você valorizar quem você é, o chamado que você tem e puxar o compromisso diante da vida, porque a vida é única, curta e rápida. E é uma escolha, é uma decisão que você faz. O livro, ele te traz essa potencialização para você gerar, mas sempre lembrando que apesar de ser sobre você, não é sobre você. O livro é sobre o outro. E é isso que gera impacto, que é o que você colocou no início. Eu impacto, tu impactas, ele impacta e nós impactamos. É sobre o outro, até arrepiada. Porque o livro, ele traz para esse lugar de coragem de você falar, de você ter voz e começar a ser lido. E lembre-se, o livro, ele te leva para lugares. Existem lugares que você só alcança quando você tem um livro publicado. Porque o livro, ele vai te dar influência, vai te dar poder, vai te dar história e vai deixar um legado. E nós estamos falando de algo que vai continuar aqui na Terra, mesmo depois, quando a gente já não estiver mais aqui. Então, ele vai falar. A gente não sabe quando que vai ser a época do sucesso, vai ser agora ou depois. Mas ele vai continuar. Então, assim, coloque pra fora. Não se preocupe se falarem assim, poderia ser melhor. Poderia, mas é o primeiro livro. O primeiro, ele sempre vai ter o desafio de ser um bebê que está sendo gestado. E que vale muito a pena, porque eu acredito que o livro, ele muda uma cultura, ele muda uma geração, ele muda uma vida. E ele, inclusive, muda a gente, porque quando você termina o livro, você já não é mais aquela mesma pessoa. Você revisita várias coisas da sua vida, de suas emoções, da sua história. É impossível passar por um processo de escrita sendo o mesmo. É impossível, porque todo livro, ele tem um propósito, ele tem um endereço, ele tem um autor e ele tem um leitor. E novos autores que quiserem te encontrar, onde que te acham? Podem encontrar no nosso espaço físico, que agora a gente tem uma sede lá no Brasil 21, e nas nossas redes sociais do Editor Escreva e nas minhas redes sociais, @udarod. Foi maravilhoso conversar com você. Sensacional sua presença. Adorei ouvir, saber como que a escrita está transformando vidas. Eu, como você, gostava de escrever, sempre gostei. Desde menina era meu momento de conexão comigo mesma,
de desabafo. Acho que o jornalismo traz muito essa ideia e para mim foi muito impactante. E hoje a gente está aqui no Verbo Impactar, transformando juntas, né, com essa conversa, as ideias, levando a ideia do impacto para mais pessoas que estão nos assistindo. Então, quero te agradecer muitíssimo por esse momento tão especial. Obrigada, Gabi. Você é extraordinária. Filhos da Nação e Onda Sup são projetos incríveis que o mundo está começando a ouvir as notícias deles também. E o podcast é essa semente para impulsionar tudo isso. Vamos juntas. Obrigada.